Salve Tugs! Antes de ser nominado várias vezes para o Grammy e ser considerado um dos maiores artistas atualmente, J. Cole era apenas uma simples criança humilde que veio da Carolina do Norte e conseguiu se consagrar como um dos maiores e uma das grandes estrelas do rap. Hoje o vídeo vai ser sobre J. Cole ou Germany Cole. Então, bora! Germany Cole nasceu no dia 28 de janeiro de 1985, na Alemanha, em Frankfurt. Seu pai servia ao exército americano, então ele cresceu ou foi criado pela sua mãe, que infelizmente, depois de um tempo, se separou do pai de J. Cole. J. Cole e sua mãe mudaram-se então para North Carolina, ou Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América. O seu pai depois abandonou a família durante a juventude, criando sozinha os filhos apenas com a ajuda da sua tia e primo. O facto de seu pai o ter abandonado foi uma das coisas que motivou Cole a ser algo muito grande quando crescesse. Crescendo na Carolina do Norte, ele vivenciou uma experiência multiétnica. Cole conta que ele tinha uma boa ou próxima relação com pessoas brancas, devido a sua mãe e a família dela ser composta maioritariamente por brancos. Mas ele disse que nunca se sentiu ou se identificou com eles, mas sim com o que ele parecia, porque era assim que ele era tratado, mas não necessariamente no mau sentido. Durante o seu crescimento, ele desenvolveu um amor pelo basquetebol e pela música, e tocou violino por muitos anos, ou seja, ele realmente amava a arte musical. Mas já que ele vinha de uma família bem humilde e as coisas não estavam sendo muito fáceis enquanto ele crescia, a sua mãe conheceu seu padrasto e com uma nova renda combinada entre sua mãe e o seu padrasto, eles puderam mudar para uma casa maior. A casa era 2014 Forest Hills Drive, em Fayetteville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, aquela do clássico álbum. Mas agora com seu próprio quarto, numa casa maior, ele poderia passar algum tempo sozinho, ouvindo as músicas que ele gostava e que ele queria ouvir. Após ver seu primo fazer rap aos 12 anos de idade, ele começou a rimar e a escrever as ideias que ele tinha. Mas na época, era bastante difícil encontrar instrumentais e formas de gravar as suas próprias músicas. Enquanto isso, ele tentava melhorar o seu jogo de palavras e aprendeu também em como incorporar histórias nas músicas dele. Nos seus primeiros flows, ele se influenciava no Master P, mas depois de um tempo, Cole começou a estudar outros artistas como Jay-Z e o Nas. Sendo da Carolina do Norte, ele sempre ouvia diferentes tipos de músicas. Então, durante a sua adolescência, ele desenvolveu a sua própria mistura ou estilo de música. Inicialmente, ele começou a sua carreira na música com o nome de Blazer, bem louco, mas depois de colar com um duo de rap chamado Bomb Shelter, todos eles concordaram que Cole devia trocar o nome, então ele teve que pensar em outros nomes, mas depois de muito tempo, ele finalmente decidiu apenas em encurtar o seu nome para J. Cole. O grupo Bomb Shelter, da Carolina do Norte, apresentou J. Cole aos palcos quando Cole tinha apenas 15 anos de idade. Após os shows, eles costumavam convidar algumas pessoas do palco para uma batalha de rimas. E foi num desses shows, ou numa dessas batalhas de rima, que Cole conseguiu ganhar confiança do público após ganhar de um dos adversários que era muito mais velho que ele. Após isso, Bomb Shelter convidou Cole a usar o estúdio deles sempre que ele quisesse, fazendo que ele frequentasse o estúdio de forma bem frequente. A mãe dele costumava deixar ele no estúdio e depois ia buscar ele quase todos os dias. E assim, Cole aproveitava notar todos os equipamentos que haviam no estúdio, para assim ele conseguir montar o seu próprio estúdio em casa. Aos 15 anos de idade, as coisas meio que mudaram quando a mãe de Jermaine comprou uma máquina ASRX por $1.300 no Natal. Naquela época, $1.300 era grande coisa. Esta fase introduziu Cole para o mundo da produção musical e fez com que ele aprendesse também a samplear beats, já que ele decidiu passar a maior parte do tempo estudando e praticando isso, porque ele sabia que era importante. Em 2003, Jermaine Cole se graduou na Terry Sanford High School e assim escolheu fazer a universidade em Nova York, já que ela acreditava
que isso ia fazer com que ele ficasse mais perto da cena do hip hop da East Coast ou da Costa Este e que ele conseguisse assinar um contrato. J. Cole acabou por ser aceito na Jones University, no Queens, em Nova York, com uma bolsa de estudos. Ele inicialmente começou por fazer ciência da computação, depois mudou para a comunicação, após ele testemunhar o que ele diz ter sido a vida solitária do seu professor de ciência da computação. Mas frequentando aquela universidade, ele desenvolveu a pessoa e o artista que ele é hoje. Mas nem tudo o que aconteceu durante esse tempo da sua vida foi positivo. Enquanto Cole estava em Nova York terminando a universidade, as coisas em casa começaram indo de mal a pior. O seu padrasto, que na época estava na Tailândia, parou de pagar a hipoteca da casa sem contar ou avisar para alguém, fazendo assim com que a mãe de Cole se mudasse para um pequeno apartamento. Enquanto passava por momentos difíceis, a mãe de Cole acabou por encontrar mais uma relação amorosa não muito saudável, fazendo com que ela ficasse viciada em algumas drogas pesadas. Acho que no som Drug Addict, eu acho que ele fala um pouco sobre isso. Cole estava tentando o seu máximo conseguir focar na universidade, no trabalho e na música, mas ele estava confiante de que estava no bom caminho, já que ele sentia que seria reconhecido pelas suas rimas. Durante a universidade, ele conseguiu frequentar ou participar de alguns eventos ao redor da cidade. Eventos como Dave Chappelle's Block Party, onde é possível ver o jovem Cole na plateia, ou também em um evento realizado para o aniversário de Aaron Reed, onde Cole sabia que o Jay-Z iria comparecer. Então ele vestiu uma camisa escrita "Produza para o Jay ou morra tentando", mas ele não conseguiu ser notado pelo Jay. Porém, Cole ainda tentou dar um dos seus CDs para o Jay, esperando por ele na parte de fora de um estúdio. Com várias tentativas mal sucedidas em alcançar o mundo do mainstream, ele conseguiu fazer mais amigos na universidade que estudava, que ajudaram a construir a sua própria fundação conhecida como Dreamville, que foi fundada em 2007, um tempo depois de Cole se graduar na universidade que frequentava, e se juntou assim com seu amigo chamado Ibrahim. Foi o começo de uma nova fase na sua vida. Um pouco depois de ter se graduado, ele diz que se sentia meio estranho e perdido. Ele continuava fazendo música, mas depois de ver os seus amigos arrumar um emprego, Cole estava meio indeciso dos próximos passos que devia dar, fazendo assim com que seus amigos motivassem e aconselhassem Cole a continuar focado na música e a continuar tentando. Cole estava começando a ficar sem como pagar a renda, mas conseguiu ficar morando na casa em que estava, já que o dono da propriedade disse que acreditava no potencial de Cole. Porém, isso fazia com que Cole ficasse mais pressionado ainda. Então, no dia 4 de maio, em 2007, J. Cole finalmente lançou a sua primeira mixtape, intitulada como The Come Up, também acompanhado por um vídeo para o seu primeiro single, intitulado como Simba. J. Cole sozinho produziu 12 das 21 faixas que estavam no álbum. Claramente, esse seu primeiro projeto fez com que ele ganhasse um pouco de reconhecimento, tanto que o projeto chegou até Jay-Z, fazendo com que ele assinasse um contrato de gravação com a Roc Nation, gravadora de Jay-Z, e mudando a vida de Cole para sempre. Em 2009, J. Cole lançou seu primeiro projeto sob a gravadora Roc Nation, chamado The Warm Up, com músicas como Dreams e Lights Please. Este álbum teve mais de 100 milhões de streams e foi 2 vezes platina, fazendo com que J. Cole fosse visto como o próximo grande artista, mas também tinha uma grande parte da audiência do público que não curtia muito as suas músicas e achava fraca, e Cole sabia disso. Isso apenas fez com que J. Cole quisesse melhorar e fazer com que cada projeto fosse melhor do que o último. Em 2010, J. Cole participou da XXL Freshman List. Cole lançou a sua terceira mixtape, intitulada como Friday Night Lights, que os fãs esperaram pacientemente como álbum, mas o álbum não podia sair até o dia 27 de 2011, que seriam 4 anos depois de sua mixtape. Mas não importava muito, já que Cold World ultrapassou as expectativas, vendendo mais de 200 mil cópias na primeira semana. O sucesso do álbum fez com que J. Cole conseguisse alcançar a frente do mainstream, fazendo Cole ir numa grande tour e ter grandes músicas de sucesso como Nobody's Perfect e Workout sendo tocadas sem parar nas rádios. Ele passou grande parte de 2012 aproveitando e também trabalhando neste grande momento que ele estava tendo, procurando por novos talentos para adicionar na sua gravadora Dreamville, que ele criou há vários anos atrás, enquanto ainda estava na faculdade. Em 2013,
J. Cole lutou com mais 2 EPs, intitulados como Truly Yours 1 e 2, seguindo por um segundo álbum, intitulado como Born Sinner. Como ele já previa, todos os álbuns que ele lançava estavam fazendo grandes números, mas ele continuava sentindo que ainda tinha algo para provar para o mundo. Alguns meses depois, J. Cole revelou que ele já estava trabalhando no seu terceiro álbum. Assim, J. Cole provou para todos que não acreditavam nele que ele era sim uma grande promessa para o mundo artístico, já que no momento ele tinha 7 projetos de sucesso. Mas enquanto ele estava recebendo amor e carinho por quase toda a parte do mundo, tinha alguns que ainda duvidavam dele e que estavam esperando que J. Cole caísse. 2014 Forest Hills Drive saiu em dezembro de 2014. Cole deu esse nome no álbum porque era o endereço da casa onde ele viveu quando estava crescendo, ou seja, aquela casa um pouco maior que o seu padrasto tinha alugado. Então, o projeto era algo bastante especial para ele e também para alguns fãs. Músicas como No Role Model e Wet Dreams explodiram e fizeram um grande sucesso. Mas não só o projeto com 13 músicas teve vários hits, mas também o álbum ficou bastante famoso por não ter participação de algum outro artista, fazendo com que J. Cole, o primeiro artista a fazer isso nos últimos 25 anos. Mas infelizmente, J. Cole ficou mais ou menos 2 anos sem lançar, o meio que afastado da música. Em um tempo em que todo mundo estava tentando passar a imagem de ricaço, J. Cole continuou se mostrando um artista bem humilde, rimando apenas sobre as coisas dele passantes da fama e como ele pode inspirar as pessoas a fazerem coisas boas e positivas. Então, após realizar tudo o que ele sonhava, J. Cole decidiu usar todo o sucesso que tinha para algo bom, para uma nova era, um novo significado. Então, For Your Eyes Only foi lançado depois de 2 anos que ele lançou 2014 Forest Hills Drive, no dia 9 de dezembro de 2016. E depois, em abril de 2018, K.O.D. foi lançado, que foi um dos álbuns que ele mais focava falar sobre a nova era do hip hop ou do trap, que vários artistas estavam sendo repetitivos, falando apenas sobre drogas, dinheiro, fama e rappers que estavam usando as suas músicas para influenciar os jovens para consumir ou usar drogas. O projeto vendeu bastante e ganhou muitos streams, ou seja, foi um grande sucesso. No projeto, J. Cole também falou sobre vícios e a depressão. Desde 2018 até hoje, J. Cole é considerado como um dos salvadores do hip hop, já que ele só aparece quando precisamos muito dele. Nos últimos anos, ele anunciou 3 últimos projetos: The Off Season, It's a Boy e o The Fall Off, sendo que um deles, que é o primeiro, The Off Season, já foi lançado e também fez muito sucesso e os fãs gostaram bastante. Há rumores de que os 2 próximos são os últimos dele, mas ele já disse que não pode falar que vão ser os seus últimos, já que ele não sabe como vai se sentir daqui a uns 5 ou 6 anos. Então, não tem por que ele falar que é o último, sabendo que daqui a 5 anos ele pode mudar de ideia e querer lançar nova música. J. Cole fez história no hip hop na última década, isso é inegável, já que ele é considerado um dos grandes artistas hoje em dia e, como eu disse, é considerado também o salvador do rap atualmente. Eu particularmente gosto bastante das músicas dele. Para você que não conhecia, eu recomendo bastante, mas acho difícil alguém não conhecer uma das músicas deste grande artista do hip hop. Mas é isso, eu vou lançar vídeos com mais frequência no canal, então se tu não quer perder mais vídeos relacionados ao hip hop, se inscreva se não é inscrito, ative as notificações e deixe o like. Thug Life.